Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast. Isso mesmo, hoje estamos aqui mais uma vez para um episódio do podcast Vozes que Inspiram. Hoje trouxemos um convidado que também inspira. Mas antes de nós entrarmos na nossa conversa, primeiro passo, vai no nosso canal do YouTube, subscreva, ativa o sininho de notificação, partilhe para tu não perderes nenhuma novidade. Hoje falaremos sobre liderar com propósito, fé, sabedoria e estratégia na jornada de um jovem visionário. Hoje vamos conversar com um líder, um jovem visionário que está na área que é também mentor, que é escritor e business manager. Então, nós vamos conversar um pouquinho como funciona, como um jovem visionário consegue conciliar diversas coisas e ter um caminho, né, árduo para o sucesso. Mas antes de nós falarmos, ou mais do que eu falar, ele se apresentar lá para casa. Olá, seja muito bem-vindo, Benilson. Muito obrigado, saudações ao Neves Vidal, aos internautas, a todos aqueles que nos acompanham. Passo a me apresentar já. Em gesto de introdução, me chamo Benilson Bruno, como já foi bem dito, eu sou um pregador, sou formado em gestão de empresas, sou um mentor e também escritor. Sim. Essas são as minhas áreas de atuação. Como já se apresentou, gostaria que o senhor, ou Benilson, prefiro chamar assim, explicasse um pouquinho da sua trajetória até aqui. Olha, eu já prego desde 5 anos de idade, sou filho de um casal de pastores. Fora do ofício pastoral, né, meus pais também têm as suas profissões, mas eu já nasci num lar cristão e desde a tenra idade sempre tive esse viés ligado ao cristianismo. Então cresci numa família cristã, comecei a pregar muito cedo e desde que eu me conheço eu vivo o cristianismo, esse é o estilo de vida que me foi incumbido. Depois, aí na adolescência, eu fui batizado, ganhei maior consciência, comecei a viver por mim mesmo, mas nunca deixei de pregar. E quanto à formação, formei-me em gestão de empresas, gestão e administração de empresas, lideramos jovens, inspiramos jovens e acredito que eu sou humildemente um pregador conhecido. Sim. No nosso país, na nossa cidade, e tem sido esse o propósito pelo qual eu existo e tenho tentado ajudar pessoas nesse lado. Amém. Nós vamos falar, ou vamos ter 3 blocos de pergunta. E o primeiro bloco nós vamos falar sobre o chamado propósito, início da sua missão. Eu gostaria de saber como o Benilson descobriu o teu chamado como pregador e mentor. Ok. Das coisas mais difíceis que acontecem com o ser humano, uma das coisas mais difíceis, das perguntas mais difíceis de serem descobertas ou respondidas, é mesmo a questão do nosso propósito. Porque o propósito é o motivo pelo qual nós existimos na Terra. E quando nós vamos a fundo para estudar o propósito, nós sabemos que o propósito não é algo que o homem implanta em nós. Segundo a Bíblia, Jeremias, a Bíblia diz que antes que nos formássemos no ventre da nossa mãe, Deus a falar para Jeremias, antes que tu formasses no ventre da tua mãe, eu te conheci, identidade. E depois Deus diz, eu te enviei às nações como profeta. Isso é propósito. Sim. Então, propósito não é algo que os homens implantam em nós, propósito é algo que Deus planta em nós na eternidade. Quando nós nascemos para manifestar esse propósito na Terra. Então, como é que eu descobri? À medida que eu fui me relacionando com Deus e tendo em conta aquilo que era o meu chamado, não é? Todo ser humano que tem um relacionamento com Deus acaba sendo chamado para uma missão, para o seu propósito. Abraão foi chamado, Isaac foi chamado, Jacó foi chamado. E cada um na sua devida área. E eu senti no meu coração arder o chamado, o propósito para ajudar pessoas a se tornarem a sua melhor versão. E por intermédio da palavra de Deus temos pregado
para que vidas sejam libertas e que essas mesmas vidas alcancem a sua melhor versão, tenham comunhão com Deus, andem nos caminhos de Deus e vivam para a glória de Deus. Mentoria é algo que surge no meu caminho como quando cresces ao ponto de tu teres uma base de conhecimento mais sólida, outras pessoas começam a te ver como uma referência. Então, o momento em que eu me torno mentor é o momento que as pessoas começam a me ver como referência, sentem que a minha voz é uma voz que tem que ser ouvida, é uma voz de autoridade, é uma voz de inspiração. Quando eu falo, eu trago chaves que despertam as pessoas a entrarem num outro nível das suas vidas. Então, a mentoria surge por intermédio desse lado. E de que forma a fé mudou a tua visão de liderança? Olha, a vida é espiritual. A vida é espiritual. E eu ouvi a história de um homem muito inteligente. Ele tornou-se tão inteligente que ele depois parou de crer em Deus. Mas aí esse homem desenvolveu, depois de algum tempo, uma doença raríssima. E ele foi, por ser uma pessoa inteligentíssima, respeitada pelos governos ao longo do mundo, essa pessoa foi de médico em médico. Os médicos disseram até o problema não tinha solução. Até o dia que ele voltou a se arrepender e Deus o curou. Então, essa história me faz perceber que a vida é espiritual. A vida é espiritual, a fé é o meio pelo qual nós vivemos essa vida espiritual. Hebreus 11:1 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, viver pela fé é entendermos que existe um ser superior acima de nós, existe algo além acima de nós, e a esse Deus nós devemos responsabilidades. Então, quando eu tive essa consciência que a vida é pela fé e liderar com fé nós entendemos que não sou eu que estou à frente, não sou eu que dirijo, eu também dependo de alguém. Certo. Então eu me conecto a Deus no sentido de Deus me dar estratégia para alcançar os resultados que estão ligados ao meu propósito. Neste caso, reconhecendo que nós somos apenas um canal. Nós somos um canal. Sim. Nós não somos o fim, nós apenas somos um meio pelo qual pessoas alcançam Deus, pessoas conhecem Deus, pessoas são curadas, pessoas são transformadas, pessoas alcançam a sua melhor versão. E a fonte é Deus, mas nós somos o meio pelo qual as pessoas conhecem a Deus. E como começaste a escrever? E o que te inspirou a transformar ideias em palavras? Olha, há uma frase que diz... essa frase, eu faço menção a essa frase, porque essa frase, eu não sei quem a disse, mas eu já ouvi desde tenra idade, que era: se tu queres esconder um segredo de um africano, coloca-o no livro. Eu acredito que essa frase é uma frase racista, é uma frase que menospreza os africanos. Os africanos não gostam de leitura. E por acaso, eu sempre li, né? Mas eu comecei a amar a leitura por causa de uma experiência traumática que eu tive. Eu estava a passar por um momento não muito bom na minha vida e aquilo consumia muito o pensamento. A maneira que eu encontrava para ocupar a minha mente era lendo. E naquela fase, graças a Deus, eu já tinha bibliotecas digitais de livros e comecei a ler. E quando eu comecei a ler Augusto Cury. E uma amiga, a doutora Liz, ela me recomendou o livro Treinando a Emoção para Ser Feliz, do Augusto Cury. E o Augusto Cury, para quem é leitor, ele tem um estilo de escrita muito bonita, faz uns trocadilhos, você se envolve na leitura. Sim. E aquilo me deixava apaixonado. E eu comecei aí a consumir livros, já li outros livros, outros livros, mas aquele livro foi os livros do Augusto Cury. Eu li tudo que era livro do Augusto Cury. Comecei depois a procurar outros autores e a leitura abriu a minha mente para um outro campo.
E desde esse momento, quando eu ganhei a percepção do poder da leitura, né? Quem lê um livro nunca mais é a mesma pessoa. Quem lê um livro nunca mais é a mesma pessoa. Então, a partir disso, eu escrevo. Eu escrevo também porque nós africanos temos muita palavra solta. Temos muita palavra solta. Então, nós precisamos escrever no sentido de pegar a história, no sentido de transmitir conhecimento com qualidade. Empirismo são conhecimentos que não têm base científica, mas se tu veres, existe uma base sólida num livro, porque tu não vais escrever um livro baseado em empirismo, tu tens que ter uma estrutura, uma base. Então, a partir disso eu escrevo. Para quê? Para inspirar outros jovens como eu, africano, que nós, afinal de contas, também podemos brilhar. Nós, por intermédio da escrita, nos desenvolvemos, e o maior investimento que um homem pode fazer, que está na fase da adolescência para a juventude, é leitura. Sim. E que desafios enfrentaste por ser jovem em um espaço de liderança espiritual? Olha, falando de espiritualidade, eu vou falar a idade, porque eu comecei muito cedo. Sim. Então, você já sabe que criança, adolescente, estar à frente a ensinar é sempre visto como alguém que não tem autoridade. Certo. Não tem autoridade, não tem voz para falar. Há momentos que você mesmo não pode falar porque há assuntos que te transcendem. Então, isso é um desafio à idade, mas nós sabemos que Deus, quando chama alguém, Deus não olha para a idade dessa pessoa. Deus chamou Davi com 17 anos, José com 17 anos. Temos muitos exemplos na Bíblia. Samuel também foi chamado com tenra idade, Timóteo, entre outros homens que foram chamados desde a sua adolescência, mocidade, juventude. E a própria Bíblia diz que Paulo escreve e diz: não desprezes a tua mocidade. Sim, isso é de exemplo. Isso é um exemplo muito forte. Então, mas não é, muitas das vezes a imaturidade de um adolescente, de um jovem, é tida como uma grande barreira na liderança, porque há assuntos mesmo que nos transcendem. Então, a idade, eu vou dizer também a falta de conhecimento, porque há coisas que é experiência. A Bíblia conta um exemplo, por exemplo, Samuel está a ouvir a voz de Deus, mas ele não sabe. Deus lhe chamava: Samuel, Samuel, Samuel. Ele acordava e ia para Eli. E depois Eli disse: olha, se tu ouvires mais uma vez essa voz, diga: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Então, apesar de Samuel ser a pessoa que estava a ouvir a voz de Deus, Eli é que carregava a experiência. Sim. Então, isso é um grande desafio, porque quando os jovens estão a ser usados, estão a conseguir dinheiro, ou estão a conseguir oportunidades, muitos jovens começam a ter o ego inflamado, começam a ter o orgulho inflamado, desrespeitar a liderança, mas nós aprendemos que deve ter um equilíbrio. Quem é Eli? Eli já não ouvia a voz de Deus. Eli, os seus filhos estavam corrompidos e não conseguia corrigir os seus filhos, mas ainda assim a Bíblia diz que ele é que tinha o código para interpretar a voz que Samuel estava a ouvir. Então, sempre também houve esse conflito entre a maturidade e a falta de experiência, e também, eu vou dizer, a ausência de certo tipo de conhecimento. Nós, infelizmente, somos destruídos pela nossa falta de conhecimento. Isso foi sempre uma grande barreira, porque eu até esses dias fiz um paralelo. Eu fiquei a ver os preços dos livros e os preços das bebidas alcoólicas. Mano, nós temos, não sei bem quanto é que é uma ECA, uma cuca, mas nós sabemos que hoje, por exemplo, é mais fácil tu comprares uma bebida alcoólica do que tu teres dinheiro para comprar um livro. Os livros estão caríssimos, enquanto as bebidas alcoólicas estão baixíssimas. Se formos a ver, até que é o nosso principal livro como cristãos, né? Que é a Bíblia Sagrada. Até a Bíblia. Tem pessoas que a minha Bíblia não trouxe, sim, mas a minha Bíblia custam hoje, uma King James azul, sim, slim, são 39 mil kwanzas. No canal. Se fores para comprar noutros sítios, vais comprar muito mais caro. Então, mas se tu fores para beber, consumir droga, não sei o que, se calhar é um pouquinho mais barato e
Então, a barreira do conhecimento é mesmo algo que sempre... Até hoje eu luto contra isso, da ignorância. Então, a ignorância é um dos principais desafios. Um dos meus grandes desafios é a ignorância. Certo. Tudo aquilo que você não conhece coopera contra ti. Tudo que você conhece é uma base sólida para você operar naquilo. E vamos falar no nosso segundo bloco, que vamos falar sobre entre o céu e a estratégia. Equilibrando espiritualidade e negócios. Nós vamos poder entender um pouquinho como o Benilson equilibra entre espiritualidade e o negócio. Mas antes de nós perceber, vai no nosso YouTube, que é Podcast Angola, subscreva o nosso canal, ativa o sininho da notificação para tu não perderes nenhuma novidade. E aproveita, comentar muito, compartilha esta mesma entrevista para com que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo que tu estás a ter. Nós vamos querer saber, e o foco deste bloco é sobre a vida profissional e gestão e sobre o equilíbrio. E como é ser um business manager e ao mesmo tempo um líder espiritual? Olha, eu atualmente trabalho com comércio, marketing, vendas, essa coisa toda. E eu não tenho um negócio que eu estou fixo lá, não tenho, mas ainda trabalho para terceiro. Claramente que nós que estamos a trabalhar para terceiros, amanhã também queremos ter o nosso meio de sustento próprio, mas enquanto responsável da área comercial de um grupo de várias empresas, de vários nichos, eu tenho muita pressão, sou jovem. O que acontece? Nós entendemos que gestão é administrar de forma eficaz para você alcançar resultados satisfatórios. Claramente, o que acontece? Quanto a mim, eu tenho tido bons resultados. Por quê? Porque o próprio conceito de administração é um conceito bíblico. Você sabia disso? Isso para mim é novo. Não, mesmo na escola. Eu sou formado em gestão, business manager é gestão de empresa. Sim. A Bíblia diz como é que surge a administração. A administração surge, o pai da administração é Jetro. Jetro é uma figura que aparece na Bíblia. Sim. Jetro é o sogro de Moisés. Moisés liderava aproximadamente 1,6 milhões de pessoas. E ele, todo santo dia, atendia aquelas pessoas. O sogro dele disse, olha Moisés, tu vais te matar, porque você é só um. E você atende várias pessoas e vários problemas num só dia. É capaz de você ficar na tua tenda desde manhã até a noite ou atravessas o dia. Então, eu te aconselho a criar um sistema onde você vai repartir os trabalhos, vais colocar grupos de pessoas que vão ouvir os problemas, vão gerir as situações e essas pessoas é que te trazem as situações. Aquilo que for mais relevante, tu resolves. O que não, eles próprios resolvem. Então, dali é que nasce o princípio da administração, que é você pegar todos os acontecimentos, administrar no sentido de que você tenha o melhor resultado possível. Neste caso é aí onde surge a ideia de que a administração surge o processo que consiste em planejar, organizar, dirigir, controlar e avaliar os recursos disponíveis na organização de uma forma eficiente e eficaz. Perfeitamente. Essa é a definição que está lá, está dentro, está de acordo. E é Jetro quem dá essa ideia. Sim. É uma figura bíblica e nós vemos aqui a conexão da Bíblia e da ciência. Então, nós, usando a gestão, temos sempre que entender que a gestão é usarmos aquilo que nós temos para alcançar os melhores resultados possíveis. É difícil equilibrar, porque a espiritualidade, negócio... Por exemplo, eu praticamente na minha vida eu faço o quê? Eu trabalho, prego, tenho os negócios, tenho uma outra coisa que eu faço de forma pessoal também e é gerir isso para que tu tenhas os melhores resultados possíveis. Sim. E a Bíblia influencia a tua forma de agir nos negócios e como? Olha,
A palavra de Deus é o meio pelo qual todo cristão vive. Sim. A palavra de Deus é o meio pelo qual todo cristão vive. E sucesso de verdade é aquele sucesso que procede da palavra de Deus. E deixa já abrir aqui um conselho, né, para os internautas que nos ouvem. Deus é perfeito na sua obra. A Bíblia diz: aquele que começou a boa obra em vocês, ele vai terminá-la. O que é que nós vemos? Infelizmente, muitos cristãos separam a vida profissional da vida espiritual. Deus, ele não deve ser separado dos nossos ofícios. A Bíblia também diz que buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, até no meu trabalho, eu tenho que colocar Deus em primeiro lugar. A capacidade que o ser humano tem para resolver conflitos, para resolver as situações do dia a dia, humanamente falando, há pontos que eu, como homem, vou dizer: isso aqui me transcende. Sim. Mas um homem que é iluminado por Deus, ele sempre consegue trazer soluções inovadoras. Por quê? Porque o Espírito de Deus, a palavra de Deus, a graça de Deus na vida de um homem, inspira esse homem a promover soluções efetivas e eficazes para que bons resultados aconteçam para esse homem. Eu, como cristão, eu estou proibido de falhar. Eu estou proibido de falhar. Por quê? Porque a palavra de Deus me programou por sucesso. Eu tenho que crescer todos os dias, eu tenho que alcançar resultados escandalosos e extraordinários todos os dias. Desculpa as pessoas que têm uma mentalidade contrária, mas a Bíblia diz: nós temos a mente de Cristo. Quem é Cristo? Se tu olhares para a figura de Jesus, Jesus nunca teve uma situação que ele não conseguia resolver. Problema de fome, o que tem? Pão e peixe pegou, multiplicou, resolveu. Problema, os discípulos lhe deixaram, ele estava sem barco, andou sobre o mar, vieram lhe cobrar imposto, disse para Pedro ir pescar e que dentro do peixe teria 2 denários. Então Jesus era um homem de soluções. Nós cristãos carregamos em nós a graça de trazer soluções. Como um líder, como alguém que está no mundo dos negócios, eu entendo que há situações, o próprio país que nós vemos está em crise, os sistemas falham, mas um homem que carrega a graça tem que ser um portador de soluções. Certo. E já sentiste conflito entre os valores do mercado e os princípios bíblicos? Claramente. E como resolveste? A Bíblia diz: o vosso falar seja assim, sim. Eu estou a falar muito, a Bíblia diz, né? O vosso falar seja assim, sim, e não, não. Quando nós damos sim para Deus, damos não para o diabo, e quando nós damos não para Deus, nós estamos a dar sim para o diabo. O mundo do negócio claramente abre-nos muitas portas, mas muitas são fraudulentas. Você pode prejudicar alguém para benefício próprio, você pode ter a oportunidade de roubar, você pode se meter em negócios ilícitos. O que é que nos acontece? Nós todos sempre vamos estar em uma situação que podemos prejudicar alguém para nos beneficiar. Sempre. A vida vai sempre nos trazer isso, tanto nos negócios e não só. O que acontece é, nós devemos entender que o princípio pelo qual rege a nossa vida é a palavra de Deus. Eu não posso te prejudicar para me beneficiar. Sim. No momento que eu faço isso, há uma lei que é a lei do retorno. O mundo chama karma. Tudo que você fizer de bom vai voltar para ti. Mas tudo que você fizer de mal também vai voltar para ti. Então, você os pode roubar. Não está o caso da AGT? Roubaram, mas depois apanharam. Sim. Então, a contrapartida de você cometer uma fraude, de você cometer um erro, de você cair na tentação de querer coisas rápidas, jovens estão a me ouvir, a pressa de ser, de ter, de fazer, é que você pode ter realmente, fazer realmente, mas depois, se isso for ilícito, você vai acabar perdendo tudo. Por quê? Por causa da tua paixão. Então, quando nós estamos a construir alguma coisa que é para um futuro sólido, nós devemos primar sempre pelos nossos princípios, que são os princípios da palavra de Deus. Não enganar ninguém,
não prejudicar alguém para benefício próprio. Há uma frase até que eu tenho que eu vou aplicar aqui. Se você está a construir algo, certifique-se de não destruir nada de ninguém. Porque o que você destrói hoje, que é do outro, amanhã essa mesma coisa vai voltar para ti. E que ferramentas usas para manter o foco, disciplina na tua jornada multifuncional? Olha, disciplina é algo que nós precisamos aprender. Porque muitas das vezes as pessoas se movem pela paixão, por aquilo que gostam. Mas, como é o amor não é um sentimento, o amor é um comprometimento. E a disciplina parte do conhecimento, da capacidade de tu entenderes que nem todos os dias você vai amar aquilo que você faz. Há uma outra frase, desculpa, que diz: crianças fazem o que gostam, adultos fazem o que precisa ser feito. Isso é disciplina. Se você está a construir algo, se você quer conquistar algo, você tem que ser disciplinado. Disciplinado é o quê? Eu nem todos os dias gosto de acordar 6 horas, 5 horas. Há quem até tem que acordar 4 horas para chegar cedo ao serviço. Claramente que você não gosta de acordar 4 horas. Ninguém gosta de acordar 4 horas. 5 horas, 6 horas. Eu já vi uma fase da minha vida que eu trabalhava na cidade, mas vivia aqui, depois do Quilamba, tem aí um condomínio onde eu vivia. E eu tinha que acordar 4h30, 5h. Eu estava a me matar. Hoje, graças a Deus, vivo na cidade, é bem mais perto de 10 minutos, estou no serviço, mas mesmo naquela fase, eu nunca cheguei tarde. E é estranho que agora que eu vivo perto, chego um pouquinho mais tarde, não tão tarde, mas às vezes atraso. Sim. Então, a disciplina é o que te move todos os dias a fazer coisas que vão realmente te permitir alcançar os teus resultados. E então, neste caso, nós, para atingirmos certos níveis, nós precisamos ser disciplinados. Olha, por exemplo, para Cristiano Ronaldo. Sim. Com a idade que ele tem. Olha para o Ronaldo Fenômeno. Quem tem mais talento? Ronaldo Fenômeno. Ronaldinho. Quem tem mais talento? Ronaldinho neste caso. Neymar. Quem tem mais talento? Neymar. Mas quem, de facto, continua em alta performance? Cristiano Ronaldo. Por quê? É disciplina. Não bebe, não fuma, não se droga, não vai para a festa, não perde noite. Então, a estrutura que ele desenhou para a vida dele enquanto atleta lhe permite viver essa performance de excelência que todo santo dia ele demonstra nos campos. Sim. Nós sabemos que a maioria dos jogadores não jogaram até a idade dele. Os que jogaram até a idade dele não têm os mesmos resultados. Se nós quisermos ter resultados efetivos de sucesso, nós precisamos da disciplina. E nós vamos entrar no nosso terceiro bloco de perguntas, onde vamos falar mentoria, legado e impacto na juventude. Onde vamos poder ouvir, e gostaria de que o senhor Benilson falasse também dos livros que ele trouxe aqui. Boa. E no primeiro quesito, e qual é a importância da mentoria na vida de um jovem hoje? Ok. Lembras quando você estava a crescer? Sim. Agora já nem tanto, mas tu deves ter uma idade que vais entender o que eu vou falar. Quando nós estávamos a crescer, normalmente nós víamos sempre nos filmes, a maioria dos filmes eram assim. O artista do filme é batido, vai para um mestre, treinam ele, Sim. volta no bandido, lhe batem de novo, mas ele depois lembra o treinamento e vence. Sim. Os filmes todos eram clichês. Hoje os filmes já têm outros rumos. Mas o principal foco daquelas histórias é que a maioria dos filmes que nos eram transmitidos naquele tempo, você vê que a figura principal era treinado por alguém. E a continuidade daquele treinamento levava essa pessoa a se desenvolver melhor, a ser uma pessoa melhor, a ser uma personalidade melhor. Então, esse é o papel de um mentor. Um mentor
vai te permitir saber e resolver problemas que ele já passou. Então, se eu tenho a chave antepadamente para uma porta que vai me aparecer daqui a pouco, então eu consigo abrir. Agora, se eu não tenho aquela chave, eu tenho que voltar, não é? Sim. Então, os mentores são pontes, mentores são portas, mentores são essas figuras que você já não vai ter que sofrer o que ele sofreu. Com o mentor certo, você consegue despontar mais rápido na vida. Por quê? Porque ele vai te ensinar a resolver problemas que ele já passou e que você provavelmente vai passar daqui para lá mais para frente, mas ele já passou, vai te dar aquele código, vai te dar aquela chave. Eles é que criam esse equilíbrio para que você não sofra mais com certos problemas. Sim. Então ele já sofreu na tua conta. Então vai te direcionar. Vai te direcionar a alcançar o melhor resultado possível. Sim. E que conselho darias a quem quer seguir esse mesmo caminho com propósito? O caminho da mentoria? Sim. Para ele ser mentor ou para ser mentoriado? Neste caso, tudo isso, que é escritor, ok. mentor, business. Por exemplo, para quem quer ser um empreendedor, business manager, trabalhar, tu tens que fazer formações ligadas a isso. Buscar conhecimento ligados a essa área. Eu tive que passar 5 anos numa universidade a estudar, tenho formações. Só essa semana fiz 2 formações em Harvard. Fiz um curso de negociação e fiz um outro curso de empreendedorismo em economias emergentes. Online. Harvard, isso já é um bônus aqui para vocês. Harvard tem programas gratuitos, que tu podes fazer cursos gratuitos, se inscrever e depois só pagas pelo certificado. E é muito bom, é um nível de conhecimento onde você vai receber conhecimento de qualidade, informação de qualidade. E, mesmo que tu, se calhar, não consigas pagar o certificado, pelo menos fizeste a formação. Sim. O Google também tem muitas formações gratuitas. Então, para quem quer trabalhar com negócios e empresas, você tem que estudar o mercado, fazer formações dentro dessa área específica, porque quando tu és geral, tu queres pegar daqui, isso só vai te atrasar. Estude coisas específicas. Quer ser fotógrafo, estude fotografia. Quer ser médico, estuda medicina. Quer enfermagem, estuda enfermagem. Quer negócio, tens que estudar empreendedorismo a fundo. Busca livros de empreendedorismo, Pai Rico, Pai Pobre, Segredos da Mente Milionária, O Homem Mais Rico da Babilônia, mas qual livro bom? Tem Inteligência Emocional do Dale Goleman, Tony Robinson, Poder Sem Limites, um monte de livros que você vai encontrar e que vão catapultar o teu nível de conhecimento. Ser escritor. O objetivo principal de um escritor não pode ser fazer lucro, ter dinheiro, não. É transformação de vidas. Quando tu estás a escrever, tu tens que entender que aquele livro é uma extensão do conhecimento que está a chegar para alguém, para uma instituição, para uma casa, para uma família. Então, tu não podes brincar em escrever qualquer tipo de coisa. Tu tens que pegar informação de qualidade, levar para essas pessoas. Então, para isso também tu tens que ter técnicas. Apesar do dom natural de escrita que um ser humano pode carregar, existem técnicas. Então, tu podes fazer também cursos online, tu podes ver videoaulas, tu podes buscar conhecimento de como escrever um livro e essa coisa toda. Isso tudo, o ser humano consegue aprender tudo. Sim. E ligado à área de mentoria, acho que já falei, que é você também se aperfeiçoar, ter mentor. Não seja orgulhoso, nós todos precisamos de alguém, não sabemos tudo, tens que se submeter sempre a alguém e busque sempre pessoas que estão a caminhar para um caminho que tu queres chegar. Sim. Se você está a ver um empresário que já é o que você quer ser, tenta pedir para essa pessoa te mentorear.
Se você está a ver um escritor que já é o que você quer ser, tenta ficar debaixo da sombra dessa pessoa para te mentorear. Se você está a ver um pregador que já prega como você quer pregar amanhã, tenta se colocar debaixo dessa pessoa. E também falar como pregador, hoje somos tentados a pregar por aplausos, querer reconhecimento, fama, mas o fim único de todo pregador deve ser salvação de almas. Menos palma, menos barulho, menos gritaria e mais resultados, mais almas salvas para Deus. Esse deve ser o nosso objetivo final. Sim. E como os teus livros e mensagens têm impactado a juventude? Sabendo que eu estou a ver aqui 2 livros, eu gostaria que o senhor explicasse mais ou menos destes 2 livros. Ok. Que tem aqui Portas da Vida, Conquistando o Seu Destino de Grandeza. E Maravilha. tem Os Segredos da Oração que Deus Responde. Bom, eu vou falar primeiro do Portas da Vida, Conquistando o Seu Destino de Grandeza. Tudo que eu escrevo é resultado da minha experiência de vida, no sentido de que há coisas que eu acredito que se eu soubesse com menos idade, aí com 17, 18, 19, 20 anos, eu não ia passar por certas coisas na vida. E também é uma informação de qualidade capaz de desbloquear a tua vida. Então, todo ser humano, ele carrega grandeza em si. Não importa, mas todo ser humano carrega grandeza em si. A luta que existe no mundo espiritual contra nós, contra o propósito, a grandeza que nós carregamos, é em função daquilo que Deus colocou e depositou em nós. Portas da vida, podemos falar de portas em 2 sentidos, portas exteriores e portas interiores. No caso, eu me foquei em falar de portas interiores, como o homem é uma porta, como tudo em ti é uma porta para alcançar a grandeza. Muitas pessoas pensam que para alcançar a grandeza há coisas que estão paralelamente externas assim, não. Há coisas em nós que Deus já implantou em nós, isso é que vai te permitir alcançar a tua grandeza. A tua cabeça, por exemplo, é uma porta. A Bíblia diz, assim como o homem pensa, assim ele é. Precisamos entender que o tipo de mentalidade, o tipo de pensamento que você tem vai definir que tipo de pessoa você vai se tornar na vida. A maneira como você pensa. Se assim como o homem pensa, assim ele é. Se você pensar que você é pobre, você vai ser quem? Pobre. Se você pensar que você é doente, você vai ser quem? Doente. Então, a qualidade dos teus pensamentos, a qualidade das informações que você tem na mente. Aqui no livro, na página 12, fala muito bem disso. Há uma estrutura que eu apresento, não sei se aí na câmera aparece, que é mente, pensamento, ação, resultado. Todo ser humano, a depender do tipo da mentalidade que ele tem, ele vai ter um tipo de pensamento. Esse pensamento vai lhe gerar um tipo de ação. Essa ação vai lhe permitir ter um resultado. Então, se eu colocar na tua mente, Neves, miséria, você vai pensar como um miserável, agir como um miserável. Qual é o teu resultado? Miséria. Então, muita gente depois começa a lutar com o resultado. Mas por que eu estou a ter esse resultado? Tudo não é sobre o teu resultado, mas é sobre o tipo de informação que você colocou na tua mente. Se calhar você nasceu numa família menos desprovida e você acha que é aquele estilo de vida que você tem que viver. Não, mude a tua mente. Há um texto que diz, não se conforme com este mundo. Transformai-o pela renovação da tua mente. Quando tu transformas a tua mente, quando tu mudas a tua mente, então você pode alcançar a grandeza. Você pode alcançar o teu propósito. Você pode alcançar coisas que ninguém na tua família se calhar conquistou, ninguém na tua família se calhar alcançou. Vamos falar de Jesus aqui. Jesus, se nós estudarmos a história dele, física, não nasceu numa região que era melhor da época. Não nasceu numa região que era melhor da época. Era uma região pobre. Por isso, quando Filipe lhe convidaram para ir conhecer o Messias e disseram que estava em Nazaré, ele disse, pode vir alguma coisa boa de Nazaré?
quer dizer, desprezou a região, mas de Nazaré veio Jesus e ele revolucionou o mundo. 2000 anos depois, nós ainda falamos de Jesus. Sim. Até um dia esse mundo acabar, nós continuaremos a falar de Jesus. Mas onde é que ele nasceu? Numa região desprovida, pobre, miserável. Então, aonde você nasceu não define o teu futuro. Aonde você foi gerado não define o teu fim. Como você está sem dinheiro na conta, sem comida na cozinha, não define a tua história. A tua mente tem que se elevar. Como é que nós mudamos? O ser humano só pode mudar por duas coisas. Primeiro, o ser humano muda por um choque emocional e o ser humano muda por repetição. O choque emocional é o quê? Você tem uma perda, você tem um grande impacto na vida, isso pode mudar a tua vida. Agora, repetição também é o quê? É você pegar informação de qualidade, conhecimento e você implantar na tua vida. O poder do hábito diz que o ser humano adquire um novo hábito em 90 dias, em 21 dias. Hábitos atômicos diz que são efetivamente 90 dias. Então, se a partir de hoje, durante 21 dias, você se focar em colocar informação de qualidade, buscar conhecimento, ler, orar, buscar estudar mais, quer dizer que em 21 dias você já não vai ser o mesmo homem, a mesma mulher. E em 90 dias, você será uma máquina. Você será uma máquina. Então, tudo depende do que você tem na tua cabeça. Se a tua cabeça está fechada, as portas da tua vida estão fechadas, a grandeza na tua vida está fechada. Mas se a tua cabeça está aberta. Thomas Edison falhou quantas vezes? Falhou inúmeras vezes. Mas na última tentativa, a invenção da lâmpada deu certo. Então você vai falhar, você vai cair, mas entenda, não pare de tentar até você conseguir aquilo que você deseja. Certo. E falar um pouquinho dos segredos da oração que Deus responde. Boa. Pelo menos só um segredo. Um segredo. Ou dois. Segredos da oração que Deus responde. Olha, esse é o meu bebê. Estes 2 livros vão ser lançados agora no dia 13 de dezembro. Eu quero te convidar, você internauta, você que terá a ver esse vídeo, eu quero te convidar a adquirir esse livro. O fim destes livros não é dinheiro, é transformação real de vidas. Sim. Quando você ler essa informação, você não será a mesma pessoa, tenha certeza disso. Agora, o que nós precisamos entender sobre oração não é um meio para nós adquirirmos coisas de Deus. Oração é um meio de relacionamento com Deus, comunhão, termos e desfrutarmos da presença de Deus. Na comunhão tem conversa, onde eu falo com o Neves fala comigo. Então na oração você fala com Deus e Deus fala contigo. Todo homem que viveu espiritualmente falando coisas grandes era um homem que tinha uma vida de oração. E eu aqui conto histórias. Há um capítulo que está dedicado a falar de pessoas tanto em Angola, tanto em África e ao redor do mundo que tiveram a sua vida transformada por intermédio da oração. Deixa-lhes contar a história do meu reverendo Daniel. É um senhor de 90 anos, mas que tem força, que tem garra, mais do que muitos jovens, porque sempre teve uma vida de oração. Então, a oração é uma chave que abre qualquer porta. Há uma rainha de um país, eu esqueço agora o nome desse país, mas ela dizia, eu não temo exércitos, eu temo a oração dos homens de Deus. Então, como é que uma pessoa não teme exército, mas teme a oração de alguém? Então, há pessoas que verdadeiramente viveram vidas de oração. John Wesley, e ele próprio declarou a icônica frase: não há nada que aconteça na terra sem que faça Deus operar algo na terra sem que antes alguém ore. Então, a oração é o meio pelo qual nós fazemos Deus agir na terra. Então, esse é um segredo. Primeiro segredo, oração não é um meio para você pedir coisas, não. Oração é um meio de comunhão. E depois, a oração é a chave para você conseguir conquistar tudo. Deus
Ele é um Deus que se predispõe a responder a oração. Se você orar da maneira certa, seguindo os princípios certos, você verá resultados extraordinários. Até bíblico. Desculpa por te interromper. A Bíblia vem nos dizendo que a oração do justo tem muitos seus efeitos. Quando nós pedimos, né, de todo o coração e pedimos sem malícia alguma, os seus efeitos serão visíveis, né? Assim mesmo. E pode continuar. Olha, então você vai orar e você verá coisas extraordinárias acontecerem na sua vida. Olha, para mais informações, mais revelações, você só tem que ler esse livro. Sim, você só precisa ler esse livro, você vai ser escandalosamente abençoado. Isso aqui não é propaganda, não é? É mesmo a realidade de que quem ora vive o extraordinário de Deus. Amém. Reis oram, príncipes oram. Você sabia que o único meio em comum das religiões é que as religiões podem ter ritos diferentes, mas há algo que não falta nas religiões. A oração. Todas as religiões oram. Por quê? Porque há um segredo na oração. Há alguma coisa na oração. Diferente na oração. Something happens when you pray. Então, quando nós oramos, alguma coisa acontece. Para você orar bem, existem passos que a própria Bíblia mostra e esses passos todos estão aqui nesse livro e esses passos vão mudar, vão dar uma volta de 360 graus à tua vida de oração e Deus claramente vai impactar a tua vida. Amém. Do mesmo jeito que o Sr. Benilson impactou aqui no nosso programa, para já eu agradeço, muito obrigado. Eu que agradeço. Pela tua presença, por Senhor partilhar o seu conhecimento, né, para conosco, porque eu aprendi muito, claramente, e eu creio que os nossos telespectadores ou internautas também puderam aprender muito e que o Senhor continue abençoando rica e poderosamente a vida do Sr. Benilson. E eu gostaria que deixasse para já os agradecimentos, as últimas considerações, contatos para quem quiser ter mais informações sobre o Sr. Benilson. Maravilha. Muito obrigado, Neves, pela oportunidade, audiência. É uma honra para mim poder participar nesse programa e desejar que este programa alcance mais pessoas, cresça. Amém. E que o melhor de Deus te aconteça por intermédio dessa oportunidade, que portas de grandes oportunidades, contratos milionários, bilionários, cruzem o teu caminho, em nome de Jesus. Relativamente a quem está a nos acompanhar, a nos ouvir, eu desejo o melhor de Deus para a tua vida e dizer para ti que o que você estiver a passar como crise não é o teu fim, não é o teu momento. Deus já me permitiu sair de situações que eu pensei não serem possíveis sair e hoje estou aqui. Eu vivo debaixo de uma graça escandalosa. Todos os santos dias eu testemunho o agir de Deus na minha vida e eu sei que Ele vai fazer isso na tua vida também. Você que está a me acompanhar agora, eu declaro que Deus te surpreenda e que você viva uma vida de bênção. Se você quiser me acompanhar, o meu nome nas redes sociais, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook é IAM Benilson Bruno. né? IAM Benilson Bruno. Este é o meu endereço. Deus te abençoe. Acredito que seja tudo. Muito obrigado mais uma vez e estamos juntos até uma próxima oportunidade. Os agradecimentos. Olha, eu quero mandar cumprimentos, vou mandar cumprimento aos meus pais, Pastor Enoque, Diaconisa Ana, Reverendo Alves, Diaconisa Thelma, meus irmãos Tiago, Graça, Miranês, aos amigos Pastor Nuno Cadete, Josafate Mussaba, Abel de Souza, mas quem? Zanira Alves, Dilma, Abreu, Camila, meus amigos pastores do MIP, minha família, meus amigos, eu não vou conseguir citar porque você sabe que eu conheço muita gente, mas os nomes que saíram aqui já bastam. O Teu Vilote, Teu está aí a me trazer uns bons presentes, Deus te abençoe. Amém. E convidar você, né, dia 13 de dezembro, a estar aí, a ficar atento às nossas redes sociais, vamos publicar, mas provavelmente o lançamento do nosso livro será feito no edifício Quilamba, pelas 14 horas, no dia 13 de dezembro, e vai ser uma bênção, espero e conto com a tua presença lá. Amém. Do jeito que eu espero com a tua presença assistindo esse episódio, conto também
nos outros episódios. E para já, muito obrigado por se manter aí firme e fiel no nosso programa e eu desejo tudo de bom para ti. Eu sou o Vidal Neves, vocês sabem, o apresentador do Podcape, Vozes que Inspiram, mas lembrem sempre, a dica do Podcape é pensem sempre positivo, porque pensamentos conduzem a sentimentos, sentimentos conduzem a ações, ações conduzem a resultado. Tudo depende do nosso pensamento. Espero ver-vos na próxima ocasião, no próximo episódio. Tamo juntos. Fomos!